Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Rádio Pajeú, companheiros aqui de Afogados da Gazeira e todos os ouvintes. A gente fica lisonjeado pela oportunidade de vir expor a toda a sociedade do Pajeú a situação de transição de São José do Egito. E isso exige um certo histórico, rápido, mas tem que ser historicizado. No dia 23 de outubro último, foi formalizado, através de protocolo, junto à Prefeitura Municipal de São José do Egito, a equipe de transição de Dr. Romero. Ora, já estamos na iminência de aniversário de um mês dessa formalização. Acontece que o prefeito, no contato, o atual prefeito, Evandro Valadares, no contato informal, por telefone, disse ao prefeito eleito, Dr. Romero Guimarães, que no dia 19, isso no início do mês de novembro, no dia 19 haveria a primeira reunião. Causou-nos uma espécie uma coisa, porque se a gente estava no início de novembro, ele ainda queria 15 dias para que houvesse a primeira reunião. Mas, vamos lá, a gente deixou até que o prefeito atual que fizesse esse ritmo de transição, estabelecendo quando fosse a primeira reunião. Pasmem que o prefeito atual, Evandro Valadares, queria se miscuir até nos nomes da equipe de transição, dizendo que aceitava esse ou aquele nome. Ora, a que ponto a arrogância chegou? Então, e o prefeito eleito, Dr. Romero, disse não. Nós não temos a menor intenção de nos miscuirmos no seu governo, não queremos nos meter no seu governo. O seu governo, Evandro Valadares, vai até 31 de dezembro e nós vamos respeitá-lo. Agora, os membros da nossa equipe de transição, o senhor não tem autoridade para escolher. Quem escolhe é o nosso grupo político. Então, perante todas esses contratempos, a gente chega com um relatório solicitando um requerimento de uma quantidade de documentos, segunda-feira última à prefeitura, e fomos recebidos nos corredores da prefeitura. Não disseram a gente que havia uma ata e tal. Outra coisa que nos causou espécie foi depois de termos saído da prefeitura, ter aparecido uma ata da qual nós não somos signatários, a ata que nós não assinamos, que não reconhecemos validade porque é unilateral, um documento unilateral, e esse documento vai, inclusive, sair para a mídia. Então, ora, se a gente estava na prefeitura, por que não disseram? Não, a gente fez uma ata aqui. Tome conhecimento sequer de uma ata aqui, que a gente fez aqui, que vocês não chegaram aqui, às 8 horas da manhã. Então, usam a prerrogativa de poder público, inclusive, para produzir documentos aí, né? Mas a gente não tem ficado quieto. A nossa obrigação não é de procurar culpados, de dizer que Evandro é culpado, né, que o Romero é culpado. Tá. A gente tem uma responsabilidade que se agiganta, que é a governabilidade do município e para prestação de serviços públicos de qualidade ao povo de São José do Egito. Então a gente não fica parado. A gente já deu conhecimento dessa situação aos órgãos e instituições de controle e estamos dando conhecimento, passo a passo, do que acontece dessa transição, dessa tentativa de transição, a representante do Ministério Público Estadual na comarca de São José do Egito, responsável por a questão de bens públicos, de patrimônio público. Então, está sendo acompanhado pelo Ministério Público, então vai ter um desfecho, porque de forma eficiente, de forma eficaz, nós temos 30 dias de transição. Daqui a 30 dias é vésperas de Natal, para tudo. Então, nós queremos sim ter conhecimento da máquina pública de São José do Egito. A gente precisa ter conhecimento de qual é a dívida que a Prefeitura de São José do Egito tem com o INSS, para poder partirmos para uma renegociação. O que mais nos preocupa hoje em São José do Egito é que se a nossa cidade, e nós já estamos correndo atrás de emendas, de recursos, junto a deputados, junto a senadores, junto a órgãos federais e estaduais, e se nós conseguirmos um volume significativo, nós não temos como receber. Nós estamos inadimplentes nas ferramentas institucionais de controle das obrigações municipais. O município não está cumprindo suas obrigações. Estamos inadimplentes, nós não temos como receber dinheiro de fora. E o município não tem capacidade de investimento porque os recursos de FPM, dessas questões aí, são notoriamente exíguos, poucos. O judiciário não se pronuncia sobre isso, não? Nós estamos, guardião da lei,
e dos princípios constitucionais é o Ministério Público. E o princípio constitucional que é ferido de forma afrontosa é o princípio republicano, que na sua essência diz que as gestões são transitórias, que o poder é transitório. Aliás, o poder executivo, tal, ele é permanente, a administração pública é contínua, mas e não se identifica com os seus gestores. Os seus gestores são transitórios. Isso é a essência do princípio republicano. É que o poder deve ser exercido com responsabilidade, sabendo que ele é transitório. A República se contrapõe ao princípio de monarquia, onde o poder é vitalício. Então essa transitoriedade, estão pensando que o poder é deles, querem levar uma prefeitura no final do mandato ainda para casa. Então nosso grande questionamento é, ora, se nós vivemos numa república, numa democracia, nós temos que assimilar esses valores, o valor da transitoriedade do poder, consciente de que esse poder é indivisível. Aliás, na administração pública, ele não pode ser dividido temporalmente, dizer que ela vai se identificar com Evandro, ou com Romero, ou com Paulo Jucal, ou com qualquer dos prefeitos de São José do Egito. A administração pública ela tem que ser eficiente, ela tem que servir ao povo. Dia 1º de janeiro, o Hospital Público de São José do Egito tem que estar funcionando com médico, com estrutura, com ambulância. 1º de janeiro, independente de quem fosse o prefeito. No dia 4 de janeiro, nós temos uma festa de reis, que é a festa mais tradicional do município. E a nossa grande causa é construir elementos que venham a subsidiar o planejamento desse início de governo. E nós não estamos parados, estamos procurando nos portais de transparência, tal, os dados que venham a subsidiar. Lamentavelmente não são suficientes, porque há coisas que são peculiares da Prefeitura que não estão na transparência da internet. A Prefeitura de São José do Egito se tornou uma caixa preta, que não tem transparência, que não tem acesso, não tem divulgação dos seus dados, não tem a publicidade dos seus atos. Então a gente não tem acesso a essas questões. E, lamentavelmente, a gente vê prejudicado os primeiros meses de governo, que são meses que seriam para a gente já executar programas e ações fundamentados em dados de transição, e não, nós vamos ainda tomar pé da situação para poder construir programas e ações. E você tem, em meio a isso, uma novidade recente, que é a lei de acesso à informação. Eu imagino que se a Comissão de Transição diz que não consegue ter acesso à informação, imagina um cidadão comum que, por lei, agora tem acesso, pode formalizar e solicitar alguma informação. A opinião pública tem se mobilizado, Clodoaldo, com essa situação? Eu sei que isso tem sido levado a conhecimento do povo pela imprensa, tem acompanhado os debates lá, recebo também eventualmente algumas informações. O povo, a comunidade, tem se envolvido de alguma maneira nesse debate, não? Bom dia, Nilson. Bom dia, companheiros aqui de Afogados da Caseira, André Moraes, companheiro Erasmo e ouvintes da rádio. Bem, uma das grandes preocupações da equipe de transição e do prefeito eleito, Dr. Romero, é esclarecer para a população o que de fato está acontecendo. Então, a população está ciente, né, de que o governo, o prefeito Dr. Romero Guimarães está preocupado com essa questão da transição para que o município não venha parar. Porque, como foi bem falado aqui por Erasmo, o município não pode parar a questão da saúde, tem também um lado da questão da educação. Então são informações que a gente deixa bem claro para a população que a gente não quer se intrometer no governo de Evandro Valadares. O governo é dele. Porém, a gente tem que deixar claro, e a população está atenta aos fatos, de que nós queremos informações para poder dar uma continuidade nos serviços essenciais e poder transformar São José do Egito, que isso está mostrando, Nilson e ouvintes, que tanto que Evandro falava na campanha de que o município estava tão organizado, e porque agora ele não abre sequer as portas da prefeitura para fazer uma coisa que é de obrigação, porque ele é um gestor, ele tem que prestar contas à população. Então a gente fica muito, lamentável para São José do Egito, uma cidade do Porto de São José do Egito que precisa muito buscar o desenvolvimento, que a falta de compreensão e o excesso de arrogância de Evandro Valadares está atrapalhando esse processo, que quem vai sair prejudicado no final das contas não é Dr. Romero ou a equipe de transição, e sim a população de uma maneira geral.